Então vamos lá. Boa noite, galera. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reações de adição, tá? Então a gente vai iniciar aí esse estudo de reações de adição. Então vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, basicamente é o seguinte, né? Como é que essa reação ela ocorre? Então uma adição eletrofílica, então a gente vai ter aí, ó, uma dupla ligação entre carbonos, então eu vou ter aí pelo menos uma dupla, tá? E vai ocorrer uma quebra dessa ligação dupla. Essa quebra é o que a gente chama de homolítica. Então, homo igual, né? Então, quebra igual, ou seja, aquele parzinho de elétrons compartilhado, vai um elétron para um carbono, um elétron para outro carbono. E aí, a esses elétrons, é claro, vai se ligar a algum grupo. Então, a gente está vendo aqui no exemplo, né, que eu tenho A e B. Então, A e B acabam se ligando ali com aqueles carbonos após a quebra dessa ligação dupla, tá bom? Então, basicamente, a reação de adição é essa. Então, a gente vai adicionar alguma coisa, né, no meu composto inicial, tudo bem? Então, vai ter esta reação agora para frente. Claro, a gente vai estudar um pouquinho os detalhes dela, né? Não é assim tão simples da maneira que está mostrando, né, essa imagem, mas a gente vai tentar facilitar a vida de vocês, tá? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho de reações de adição em alcenos. Então, o que a gente tem aí? Né? Então reparem que aqui a gente vai começar com o mais simples de todas, que é a adição de gás hidrogênio, né, H2, ou também chamado de hidrogenação catalítica. Então, né, reparem que a gente tem um alceno, né, tem aqui um alceno pequeno, seria o eteno, né, e a gente vai adicionar então esse grupo, ou seja, o H2 nesses carbonos da dupla. Então vai ocorrer a quebra da dupla. Para ocorrer a quebra dessa dupla, eu preciso ter aí um catalisador para facilitar, né, que isso ocorra. Né? Então lembrando, né, a primeira ligação ali é a sobreposição dos orbitais que a gente chama de sigma. E aí a segunda dupla seria, né, os orbitais p paralelos que se curvam um sobre o outro, gerando a ligação π. É uma ligação mais fraca, então é ela que vai romper. Então ela quebra de maneira homolítica e aí vai entrar esse grupo. Como que isso ocorre? Né? Então aqui a gente tem uma reação de maneira geral. Então o eteno com o gás hidrogênio, né, está formando ali, né, o etano, né, MET-ET, ligações simples, a terminação O, está formando o etano, tá, como produto. E para que isso ocorra, a gente tem catalisadores. Então, um catalisador utilizado é o níquel, aqui no exemplo é o níquel, e uma alta temperatura. Tá? Geralmente a gente utiliza uma mistura aí de níquel e carbono também. Tá? Como é que funciona isso? Como é que o catalisador auxilia tanto nessa reação? Né? Como é que ele faz isso acontecer? Então, olha só, o catalisador está representado aqui, né, um metal. Então, o que acontece? No primeiro momento, tá, o H2, o gás hidrogênio, ele vai acabar, né, sendo adsorvido pelo catalisador, ou seja, pelo metal níquel. O que o metal vai fazer? Reparem que aqui tem uma representação, um traço, né, do hidrogênio ao metal. É como se estivesse fazendo uma ligação entre metal e hidrogênio. Isso facilita com que ocorra, né, a quebra da ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Né? Então você tem ali uma ligação, né, um pouco mais fraca agora, devido a essa interação que ocorre entre os hidrogênios e o metal. A mesma coisa vai ocorrer com o seu eteno, tá? Ou qualquer outra estrutura que contenha dupla. Então a dupla aqui, ó, reparem que ela vai começar a interagir com esse níquel. Então, nesse momento, essa ligação fica mais fraca, então facilita com que ao rompimento, ou seja, aquela quebra homolítica, e aí, consequentemente, né, vai ocorrer a ligação com o hidrogênio, que também tem a sua ligação, hidrogênio-hidrogênio, fraca, está enfraquecida. Então, facilita com que ocorra, então, olha, a quebra da ligação dupla e aí a ligação no hidrogênio. Claro, aí você vai falar, poxa, mas o outro hidrogênio ficou sozinho e o carbono também. Então, da mesma forma que vai saindo, já porque ocorreu uma nova ligação aqui, ó, esse carbono de sp2 passa a ser sp3, o outro carbono começa a se ligar com o segundo hidrogênio, e aí, consequentemente, a gente tem aí a entrada desse gás hidrogênio na minha estrutura inicial. Tá? Então, a formação do seu produto, temos aqui, né? Claro que essas representações poderiam ser hidrogênios, as extremidades aqui não tem problema.
né? E aí a gente tem, né, o que a gente chama de adição. No caso, adição sim. O que é adição sim? Do mesmo lado, tá? Então você vai reparar que a entrada desses dois hidrogênios ocorre do mesmo lado da molécula. Não entra um aqui e outro do outro lado, tá? Entre os dois lados, tá? Então é isso que ocorre. Geralmente esse processo é utilizado na indústria na fabricação de gordura hidrogenada, ou seja, manteiga, né? A gente pega, né, o óleo vegetal, então adiciona gás hidrogênio, né, claro, com os catalisadores e as condições necessárias, e a gente começa a romper as duplas ligações. Por quê? Porque o ácido graxo, quando ele tem muitas insaturações, ele é mais líquido, né? Então se a gente rompe as insaturações, deixa essa estrutura mais linear. Quando a estrutura se torna cada vez mais linear, a interação aumenta, o que vai tornando então do óleo, que é líquido, ficando cada vez mais pastoso, até chegar naquela consistência da manteiga, certo? Então é um processo aí que ocorre na indústria. Bom, só a questão aqui que a gente falou, né? O lado na qual vai ocorrer esta adição, sempre ocorre a adição do mesmo lado. Então, olha, reparem que a gente teria duas possibilidades, né? Então a entrada do hidrogênio de um lado, do hidrogênio do outro, né? Por causa da entrada, mas isso não vai ocorrer, né? Simplesmente como a gente viu aquela imagem anterior, acho que facilita muito, né, o entendimento da entrada então desse hidrogênio, que facilita a entrada do mesmo lado. Então, da mesma forma que vai entrando um, já vai entrando o outro também, tá bom? Isso acontece muito rápido. Bom, halogenação em alcenos, né? Isso aqui é importante. Então, como é que vai ser essa halogenação em alcenos? Então, reparem que a halogenação a gente tem, né, só voltando aqui, ajustar o meu. O que a gente tem? A gente vai ter agora um halogênio, né? Então, como a gente viu nas reações de substituição, geralmente, né, os halogênios aí que trabalhamos é o Cl2, o Br2, o I2, tá? Geralmente vocês vão perceber nos exemplos que é Cl2 e Br2, tá? Então, como é que ocorre aqui? Então, ó, basicamente temos aqui uma representação da reação para facilitar o entendimento de como isso ocorre. Então a gente tem aqui uma dupla ligação, um alceno qualquer, tá? Né, no caso aqui seria o propeno, e como outro reagente o Cl2. O que ocorre, pessoal? Essa ligação π, que ela é mais fraca, né, a gente obtém ela pelas interações dos orbitais p paralelos, certo? Então você tem uma densidade de elétrons ali. O que ocorre? Há uma polarização da molécula de Cl2. Então, o que acontece naquele momento, né, isso é muito rápido, né, a polarização faz com que os elétrons eles vão mais para o lado de um dos cloros. Então, por isso que a gente tem aqui uma carga parcial negativa, como se os elétrons chegassem mais próximo desse cloro. E como se afastaram um pouquinho desse cloro aqui, gera uma carga parcial menos negativa, ou seja, mais positiva. Então, quando essa parte positiva, né, é atacada pelos elétrons da ligação π, ou seja, da dupla. Então, esses elétrons da ligação π, eles se rompem e se ligam àquele cloro. Claro, conforme vai se ligando ao cloro, os elétrons, né, da ligação cloro-cloro vêm para o cloro da direita. O cloro que não está se ligando. Então, reparem que essas setas é só uma representação, né? Então, é como se a gente estivesse representando que o elétron daqui da ligação π está atacando, né, o cloro, consequentemente os elétrons da ligação cloro-cloro vêm todos para esse cloro da direita. Então a gente vai ter a entrada de um dos cloros, então ó, houve o rompimento, né, da ligação. Reparem que agora o rompimento aqui, ele não é homolítico, não é um elétron para cada lado. Rompe a ligação, mas esse parzinho de elétrons se liga ao cloro aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem o cloro. Tá, mas e esse carbono então que fazia a dupla lá? Ele vai ficar sem um elétron, não é? Não é à toa que ele está com um sinal positivo. Então esse sinal positivo aqui, né, esse carbono, a gente chama de carbocátion. Lembra que a gente comentou um pouquinho sobre o que era carbocátion nas aulas anteriores. Então o carbocátion mais estável até, né, é aquele carbocátion que tem mais amigos, lembra? O carbono que tem mais carbonos ligados a ele, ele suporta melhor a falta do elétron. Né? Então, um carbocátion terciário, ou seja, um carbono
né, que está ligado a outros 3 carbonos, ele suporta melhor essa carga positiva, ou seja, a falta desse elétron, do que um carbocátion que contém apenas 2 carbonos ligados a ele. E é claro que maior do que o carbono que contém apenas um. Né? Então, temos ali a estabilidade do carbocátion. Né? Então, nesse caso, o carbocátion mais estável seria esse do meio e não esse da extremidade. Tá? Mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? Esse cara está precisando de elétrons. Né? E você tem um cloro com elétrons sobrando, devido à quebra da ligação entre cloro e cloro. Então, agora vai ter um ataque aqui desse Cl- ao carbocátion. Tudo bem? E aí tem a entrada desse grupo. Então a gente teve uma adição do Cl2 nos carbonos da dupla. Claro, de uma maneira simples é a gente imaginar, poxa, é uma reação de adição, então eu pego o Cl2 e encaixo no lugar da dupla, certo? Beleza. Essa é a maneira simples de a gente analisar essa situação. Mas aqui eu estou mostrando para vocês como que ocorre, de uma maneira ainda não tão complexa, a reação em si, que eu acho que é legal a gente entender e ter uma noção de como isso ocorre. Reparem que agora eu formo o produto, né? No caso aqui, um 2-dichloropropano, tá certo? Bom, uma reação parecida com essa anterior, só que usando o BR2, é utilizado para testes, tá? Quais testes? Para a gente verificar se o composto analisado é um alceno ou não. Tá? Então, o que a gente chama de teste de bromo. Tá? Então, o que a gente pega? A solução aqui da esquerda, né, a gente tem uma solução de BR2, com BR2, né, que é o bromo. Ele está solubilizado em CCl4, tetracloreto de carbono. Tá? E a cor fica essa, meio alaranjada, né, puxado para o marrom ali, certo? O que acontece? Se a gente adicionar um alceno, vamos supor que você tem um composto lá, né, uma substância líquida, transparente, poxa, você não sabe o que é, mas dá para você fazer um teste se pelo menos é um alceno, ou seja, se contém dupla. Você pinga algumas gotinhas, né, desse composto nessa solução alaranjada. Se a solução alaranjada mudar de cor, ou seja, ficar transparente, é sinal então que ocorreu uma reação entre o BR2 com o alceno. E aí, consequentemente, o produto formado não vai ter uma coloração, né, como a gente, né, tinha anteriormente. Então a cor alaranjada some. Isso mostra então, né, que realmente a solução que você gotejou era um alceno, continha duplas, tá bom? Então é uma forma de você testar, uma maneira bem rápida de você testar se aquele composto ele tem dupla ou não. É só, né, pegar ali e dar umas gotinhas na solução de bromo. Se a solução mudar de cor, tem dupla. Se não mudar de cor, não tem dupla, tá bom? Bem simples, né? Bom, a hidroalogenação em alcenos. Agora a questão até do carbocátion formado, qual carbocátion formado vai ser importante nesse momento, tá bom? Então a partir daqui a gente tem que se preocupar um pouquinho mais em relação à formação do carbocátion, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, ó, basicamente, o que é a hidroalogenação? Poxa, a gente lembra hidrogênio, halogênio, halogenação, né? Halogênio, então HBr, HCl, HI é um dos reagentes que vai entrar, né, em reação diretamente com uma dupla ali, com um alceno. Então, um alceno ali qualquer, tá? Aqui eu peguei um exemplo simples, o eteno reagindo com HBr. Então, o que vai acontecer? A entrada desse grupo, HBr, no lugar da dupla. Basicamente é isso. Então, poxa, professor, né, eu preciso levar alguma coisa para casa daqui. O que eu preciso saber, basicamente, para eu bater o olho e falar, essa é uma reação de adição. Poxa, esse aqui, ó. Quebra dupla, entra o grupo HBr, tá vendo? Fechou. Claro que você está formando como produto, não é um haleto orgânico. Mas como é que isso ocorre? E se a molécula for maior? Por exemplo, aqui, ó, tem 3 carbonos, né? E uma dupla. Poxa, tá. Onde que vai entrar o hidrogênio? Onde vai entrar o cloro agora? Nos dois? Vou ter 2 produtos? Possivelmente, tá? Mas vai ter uma preferência. Então agora é esse momento que a gente vai analisar e vai entrar com uma análise importante aí. Ó, aqui a gente tem dois resultados para cada situação, tá bom? Então, ó, analisa esse quadro aqui com calma, tudo bem? Então a gente tem um alceno, certo? A gente vai reagir com HBr. Então vai entrar esse HBr, hidrogênio em um, e o Br, que é o bromo, em outro carbono da dupla. Reparem que aqui, ó, o bromo entrou nesse carbono da esquerda e o hidrogênio da direita. Eu não preciso representar o hidrogênio, por isso que ele não está representado, certo?
Uma outra opção, né, é essa daqui, ó. Olha só. Tá vendo que é o mesmo composto inicial, esse em A é o mesmo composto em B, não é? Só que, só por eu ter colocado o peróxido, reparem que o bromo entrou em outra posição e o hidrogênio da esquerda. Tá? A gente vai discutir um pouquinho disso daí. Agora, reparem aqui, né? Volta na situação A. Então eu tenho que a dupla entre esses dois carbonos, eu tenho a entrada do bromo no carbono da esquerda e não no carbono da direita. Beleza. Nessa situação aqui de baixo, a dupla está na extremidade da cadeia. Reparem que o bromo está entrando nesse carbono aqui, ó, da esquerda e não da extremidade. Certo? Então, é sobre essas duas situações que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, ó, dá uma olhada aqui, né? Então, o que a gente tem? Primeira coisa que vai ocorrer, o ataque da minha ligação π, ou seja, da minha dupla, no hidrogênio. Por que no hidrogênio, professor? Porque a molécula de HBr, ela é polar. O bromo ele é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para ele. Então, em cima do bromo, eu tenho uma carga parcial negativa. E em cima do hidrogênio, uma carga parcial positiva. Quando esse composto passa próximo da dupla, a dupla está louca, né? Tá cheio de elétrons ali na ligação π. E é uma ligação mais fraca. Então, o que acontece? Esses elétrons da π quebra a ligação entre os dois carbonos e se liga ao hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio está positivo. Consequentemente, o bromo puxa com mais força e facilita até a quebra da ligação hidrogênio-bromo. E o bromo sai com o elétron da ligação hidrogênio-bromo. Tá? Então, ó, basicamente é o seguinte. Vai ter a entrada do hidrogênio. Onde? Em um dos carbonos. Então, tem duas opções. O hidrogênio entrando nesta posição, carbono da direita da dupla. Consequentemente, eu formo esse cara como carbocátio intermediário. Ou o hidrogênio entrando no carbono da esquerda da dupla e o carbocátion é esse. Tá? Então eu tenho essas duas opções. Da mesma forma, se eu analisar nesse caso, então ó, vai entrar hidrogênio em um, depois o bromo. É que primeiro entra o hidrogênio, certo? Então quebra a dupla e entra então uma ligação da dupla quebrada, né, dos elétrons diretamente com o hidrogênio. Então aqui ó, uma opção, o hidrogênio no carbono da extremidade, o carbocátio seria esse. E a outra opção é o hidrogênio entrando nesse carbono aqui da esquerda, da dupla, claro, e o carbocátio da extremidade. Eu tenho essas duas opções nos dois momentos. Tá? O que a gente tem que lembrar? Estabilidade dos carbocátions. Lembra que eu falei para vocês, qual que é o carbocátion mais estável? O carbocátion mais estável, o carbocátion é aquele carbono sem um elétron. Sem um elétron, no caso vai ficar carbono positivo. Então ele está faltando elétrons, ele está com falta de... Né, ele perdeu alguém importante para dar estabilidade para a vida dele. Então, eu até brinquei ainda com vocês, poxa, quando você perde alguém, quanto mais amigos você tem, melhor você suporta essa perda, certo? Então, quanto mais carbonos você tem ligado a esse carbono que perdeu o elétron, melhor ele suporta a falta desse elétron. Então, a gente tem um carbocátion mais estável, aquele carbocátion terciário. Depois, carbocátion secundário, primário e aqui é metila. Então existe uma certa estabilidade desses carbocátions. Aqui embaixo tem só uma imagem aqui legal, né, para vocês analisarem, né, uma representação da estabilidade. Olha só, esse azul aqui mostra que não está tão instável assim esse composto, né, é totalmente positivo. Já que existe uma estabilidade maior, conforme vendo para a esquerda. Então, nas opções, né, nas opções ali possíveis, a gente vai analisar qual vai ser melhor. Agora, por que temos essa estabilidade? Né, essa estabilidade aí de... Né, quanto mais carbonos ao redor do carbocátion é mais estável ele, é devido a uma coisa chamada hiperconjugação. Tá? É como se fosse uma ajuda de empréstimo de elétrons mesmo. Então, quando você tem, né, vários carbonos ao redor desse carbocátion, é como se ele estivesse empurrando os elétrons dele para você. Tipo assim, velho, suporta aí, vai um pouquinho, a falta desse elétron. Certo? Então, é essa hiperconjugação que faz isso. Então, naquela ideia, aqui eu trouxe outro exemplo, mas quer dizer a mesma, eu tenho a formação de dois possíveis produtos, né? Que seria, inicialmente, dois possíveis, né, teoricamente, mas apenas um que a gente vai formar, tá? Então, ó, aqui eu mostro para vocês a entrada do hidrogênio, então rompe a ligação π e ataca o hidrogênio. Então vai entrar o hidrogênio. Qual carbono? Da direita ou da esquerda da dupla?
Então tem duas opções, ó, o hidrogênio entrando no carbono da direita, que é esse primeiro caso, e o hidrogênio entrando no carbono da esquerda da dupla. Tá aqui, ó, que é o segundo caso, certo? Só que aí, se ele entrar nesse carbono da direita, o carbocátion formado ele é terciário. Se ele entrar no carbono da esquerda, o carbocátion formado é o da direita, da extremidade, e seria um carbocátion primário. Então, só pela questão de estabilidade do carbocátion, esse segundo produto aqui praticamente não vai ser formado, tá? Então, a reação neste sentido aqui abaixo não vai acontecer. Então, você vai ter a formação desse intermediário, que é esse carbocátion terciário, que é o carbocátion mais estável. E aí, agora sim, esse Cl-, tá? Que é um nucleófilo, ele vai atacar o carbocátion. Então ele ataca o carbocátion, ele se liga nesse carbocátion. Ele, poxa, o carbocátion tá louco por elétrons. Aí parece um cloro cheio de elétrons ali. Pô, liga na hora, tá? E aí você tem a formação desse produto, certo? Então você vai ter esse produto formado. Aí vamos para a regrinha. Tudo isso que eu expliquei para vocês só para a gente entrar numa regra, tá? Ó, antes da gente falar da regra, só a questão de mostrar que isso você pode confiar, né? O pessoal estuda bastante para chegar nessas conclusões aí, ó. Então a gente tem dois gráficos, né? No caso, um gráfico só com duas curvas, né? Mostrando então a reação do carbocátion primário e carbocátion secundário do terciário. Reparem que a energia envolvida no processo do carbocátion terciário é muito menor, então provavelmente vai formar ele. Sem dúvida. Olha o produto formado, é até mais estável, porque a energia é menor, tá? Então tudo isso para chegar nesta regrinha chamada regra de Markovnikov, tá? Essa regra é extremamente importante, pessoal. Então, eu gosto de falar o seguinte, né? Então temos a definição. O que seria isso? Ó, na adição de um hidroalogênio, então ó, HX, onde esse X representa um halogênio, ou ainda água, depois a gente vai ver a questão da água, há uma ligação dupla, carbono, dupla carbono, o átomo de hidrogênio adiciona-se preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então, o que a gente pode pensar? Aqui, ó, o hidrogênio ocorre a quebra da ligação, né? E o ataque desses elétrons π da dupla no hidrogênio, né? Então, qual carbono e hidrogênio vai se ligar? Nesse da esquerda, que tem apenas um hidrogênio, ou nesse da direita, que tem dois? Ele vai se ligar no carbono que tem mais hidrogênios, ou seja, mais gente iguais a ele. Então ele vai onde tem mais gente igual a ele, certo? Então vai fazer parte ali do carbono da direita. Consequentemente, o carbocátion formado é esse do meio, certo? Essa é uma forma de você lembrar da regra Markovnikov. Eu prefiro da seguinte maneira, que é a maneira mais correta. O hidrogênio ele vai se ligar no carbono, tá? Da dupla, na qual o seu carbono adjacente, ou seja, o seu carbono vizinho, seria o carbocátion mais estável. De novo, tá? O hidrogênio vai entrar naquele carbono na qual o carbono adjacente, ou seja, o carbono vizinho da dupla, formaria o carbocátion mais estável. É isso que a gente acabou de falar. Então, a ideia é, vai formar o carbocátion mais estável. E não quer dizer onde o hidrogênio vai entrar, porque tem mais hidrogênios ali, não. É que esse negócio de o hidrogênio entra onde tem mais hidrogênio, ou seja, o carbono mais hidrogenado, né, é uma forma mais fácil de a gente lembrar, né? Mas, consequentemente, se você fizer dessa forma, você não vai errar também, tá? Você está formando o carbocátion mais estável, ou seja, o carbono vizinho é o carbocátion mais estável. E aí você acerta a questão, não tem problema nenhum. Então, ó, de novo, duas opções aqui, né? O hidrogênio entrar no carbono da direita ou da esquerda. Aqui ele entra no da direita, como vocês estão vendo, e aqui ele entra no da esquerda. Se ele entrar no da esquerda, o carbocátion formado é esse, primário. Se ele entrar no da direita, o carbocátion formado é esse que é secundário. Qual que é a preferência? O carbocátion mais estável é aquele terciário, depois o secundário, depois o primário, tá? Então é preferência formar o secundário do que o primário. Então é esse produto que você vai obter, certo? Esta regrinha é extremamente importante, pessoal, tá bom? Então, tenta lembrar dela, anota isso aí. Isso é extremamente importante. Então, tudo que eu falei está aqui, né? Ó, esse é o enunciado que a gente chama de preliminar, né? Então, o eletrófilo, quem que é o eletrófilo? Aquela espécie cheia de elétrons, tá? Perdão, que quer elétrons.
né, o carbocátion. Então ele diz o seguinte, ó, o eletrófilo se adiciona preferencialmente ao carbono sp2, que era o carbono da dupla, o qual possui maior número de hidrogênios. Então quem que é o eletrófilo no caso ali dos exemplos de HCl? É o hidrogênio, porque o hidrogênio tem carga parcial positiva, tá? E a outra forma, o eletrófilo se adiciona preferencialmente ao carbono sp2 da ligação carbono dupla carbono, o qual formará ao carbono adjacente, vizinho, um carbocátion mais estável. Eu prefiro essa segunda afirmação, tá? Inclusive essa segunda afirmação é que vai estar nos livros de ensino superior, né? É um jeito mais correto de explicar, né, esta regra. Mas esse enunciado aqui em cima é uma forma mais simples de a gente lembrar, tá bom? Então vamos lá, continuando aí. Bom, até tem uma situação um pouco estranha, né? Que é o que acontece em B. Reparem que eu coloquei, além de HBr, né, peróxidos. Então, quando a gente tem esses peróxidos, ocorre uma reação parece que contrária a essa regra. Então, reparem que aqui a gente vê, olha, o HBr tem que entrar onde, então, o hidrogênio? No carbono mais hidrogenado, ou seja, que o vizinho vai formar o carbocátion mais estável. Então, ia ter que entrar o hidrogênio aqui, né? E o bromo aqui. Poxa, tá me dando o contrário. Por que isso? Isso é uma coisa que a gente chama de anti-Markovnikov, tá? Então é a questão da formação, vou mostrar para vocês aqui, é a formação, né, de radicais. Então a primeira coisa que vai acontecer, né, quando temos peróxidos, peróxido é uma ligação entre dois oxigênios, tá? E esses oxigênios se ligam a um radical. Pode ser água oxigenada, H2O2, por exemplo. Então a gente quebra de maneira homolítica a ligação entre os dois oxigênios, como vocês estão vendo aqui. Então a gente vai formar radicais. Consequentemente, né, o seu HBr, HCl, enfim, também se quebra, né? E aí formam os radicais e esses radicais eles vão se ligar. Então, olha, inicialmente a gente tem uma parte do primeiro radical se ligando com o hidrogênio, tá? Formaria um álcool, né? Então, OH ligado, depende, né? Depende de quem é esse R. Depende de quem é esse R. Depois, se for hidrogênio, é formar água, tá? E aí você tem o radical bromo, certo? E aí você tem o seguinte, propagação, etapa de propagação. O que acontece? Aquele radical Br-, que a gente representa assim, que é esse cara aqui, ó, tá? Aí você tem a dupla, né, o alceno. Então o que acontece? Poxa, professor, então não é aquela adição que a gente acabou de ver, né? O mecanismo é parecido com aquele primeiro, né? De radicais. É esse mesmo. Tá? Um mecanismo de radicalar que a gente chama, mecanismo radicalar. Então, ó, ocorre de maneira, a quebra da ligação de maneira homolítica agora. Então, ó, reparem que um elétron vem para esse carbono da esquerda e o outro para o carbono da direita. Você vai formar radicais. Do carbono da direita, que é esse, você já se liga com o bromo. Fechou. E aí sobra, então, né, esse elétron nesse carbono do meio. E esse carbono do meio, que agora está louco para fazer um compartilhamento para se estabilizar, ele vai se ligar com quem? Com o hidrogênio, que é o hidrogênio que sobrou lá do HBr. Tá? Então, reparem que você forma esse composto como produto final. Aí você fala, pô, professor, mas tem algo muito parecido aqui com o que a gente já viu. E ó, por que o bromo entrou no carbono da direita e não no meio? De novo, agora, ao invés de ser estabilidade do carbocátion, é estabilidade do radical. Então, é da mesma forma que a gente viu. Quem vai estabilizar melhor aquele elétron, que é o radical? O carbono terciário, que é esse, ou o carbono da extremidade, que seria primário no caso. Óbvio, quem é o carbono terciário, ele estabiliza melhor aquele elétron, ou seja, o radical é mais estável do que o carbono primário. Então é a mesma sequência, carbono terciário é mais estável, radical, né, terciário é mais estável, depois, um pouco menos estável, radical secundário, do carbono secundário, depois carbono primário e o carbono sem outros, né, carbonos à sua volta, só o radical metila, tá? Então metila seria o menos estável. Então, como a gente tem duas opções aqui, né, qual que é a preferência? O radical formado pelo carbono terciário ou o carbono primário? Terciário ganhou, cara. Não é à toa que o radical está aqui, ó.
Olha esse carbono, ele está ligado a outros 3, então é ele que forma. Por isso que a gente tem a posição, né, do hidrogênio e do bromo de maneira contrária. Poxa, então, se eu quiser fazer uma adição de HBr a este alceno, então eu sei que o bromo, melhor, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o bromo no carbono, no carbocátion mais estável. Isso mesmo. Agora, se eu colocar peróxido, eu vou inverter essa posição? Isso mesmo. Certo? Então, estou mostrando isso para vocês para ficar claro isso. E a gente tem, né, a etapa de terminação, né, com possíveis produtos formados. Então, claro, eu vou ter aquele produto que a gente acabou de ver, né, que é o esperado? Sim, mas eu também posso ter esse produto aqui, ó. Porque nesse radical formado, não necessariamente vai entrar só o hidrogênio. Não é assim tão seletivo a reação. Vai estar disponível ali, ó, radical bromo, radical hidrogênio, e eles vão se ligando. Então, você pode ter esse produto também. Então, olha, vai ser um probleminha, né? De repente, se você quer só um produto, você não vai conseguir só aquele. Você vai ter vários produtos formados. E ainda existe a possibilidade de 2 radicais, como esse, formados, né, na etapa de propagação, eles se ligarem e você formar esse composto um pouco maior. Tá? Então, você pode formar aí, né, mais de um produto nesta reação. Tudo bem, galera? Bom, aqui só para mostrar para vocês, ó, aquilo que eu acabei de falar, a questão da estabilidade do radical. Então, olha, radical terciário, do carbono terciário, ele é mais estável do que o secundário, do que o primário e, claro, do metila, tá bom? Então, questão de estabilidade. Belezinha? Aqui só está o mecanismo, né? Então, só passando rapidinho para você, mas a gente vai terminar por aqui hoje. Certo? A gente continua isso numa próxima aula, que fica um pouco melhor. Tá certo? Valeu, galera. Grande abraço.